Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Painel Telebrasil 2021, o maior e principal encontro de lideranças do setor de telecomunicações da América Latina. Eu sou Gustavo Brum, essa é a Carla Simões, minha colega, e juntos acompanharemos vocês durante a programação de hoje, último dia do painel. Explorando o tema A Conexão do Brasil com o Futuro, este ano o painel surpreendeu a todos com sua estrutura moderna e inovadora, oferecendo uma abordagem precisa e atualizada dos principais temas da agenda institucional do setor. Durante o evento, mais de 140 palestrantes, debatedores e moderadores passaram por aqui, discutindo o papel fundamental das telecomunicações na transformação digital da sociedade. Uma verdadeira combinação entre os desafios do presente e as múltiplas oportunidades do futuro. Hoje é um dia de encerramento, mas ainda temos muito conteúdo pela frente. A agenda de hoje, assim como tudo que já aconteceu no Painel Telebrasil nos dias 14 e 21 de setembro, você encontra no site www.paineltelebrasil.org.br. Tem muita coisa ainda pela frente ainda, né, Gustavo? Apesar do encerramento de hoje, eu lembro aos nossos participantes que a grande novidade deste ano, os cursos gratuitos e com certificação sobre novas tecnologias, continuam acontecendo amanhã, dia 29 de setembro, e também no dia 6 de outubro. Nós já navegamos aqui no painel por temas como internet das coisas e rede de fibra, mas nossa trilha de conhecimento inclui ainda matérias muito interessantes, como segurança cibernética e 5G. A interação com executivos e gestores de capital humano do setor de telecom é outro grande diferencial, onde os participantes podem conhecer de perto a realidade de um mercado de trabalho altamente competitivo e intensivo nas áreas de tecnologia e inovação. Os cursos contam com patrocínio exclusivo da Huawei e são promovidos no contexto da parceria firmada entre o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal e Educação Profissional e Científica, e também a CONTIC, a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. Todos os detalhes vocês também conhecem no site www.paineltelebrasil.org.br. Vale a pena conferir. Muito bem, Carla. E agora, para dar início às atividades desta manhã, eu convido todos a acompanharem a mensagem do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Clever Carone, nosso convidado de honra que compõe o painel especial Os Bancos de Fomento e a Conectividade. Presidente, em nome do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, seja muito bem-vindo ao Painel Telebrasil 2021. É um grande privilégio recebê-lo em nosso palco virtual. Bom dia a todas e a todos, and thank you for inviting me to the Painel Telebrasil to discuss connectivity and digitalization, which is one of our favorite topics here at the IDB. And while I'm unable to join you in person, I'm really happy to be participating alongside President Montezano, whom I last saw at the Brazil Investment Forum in Sao Paulo just in May, and alongside you, Diogo, and thank you for the great work you're both doing. So why is connectivity and digitalization one of our favorite topics? Look, simply put, we know its potential to power development across our region, particularly at a time when our people need it the most. Now let me quantify that potential a bit for Brazil. A recent study by IDC, a leading market intelligence firm, estimates that fostering digitalization in just the SME segment of the economy would add $9 billion, let me repeat, $9 billion to Brazil's GDP by 2024. Put that in further context, that's equivalent to the GDP of the Brazilian state of Sergipe. The e-commerce market grew faster last year in our region than any other, which is really a continuation of a trend, but also an acceleration, an opportunity, ironically, caused by the pandemic. Now imagine the benefits this dynamic can bring to small businesses, which represent 99% of all firms and 61% of all formal jobs in Latin America and the Caribbean. In boosting SMEs, digitalization can lead to more productivity, more innovation, more transparency, and more employment, more importantly. But its development value doesn't even stop there. The need for capacity in what we call the 3 T's, telework, telehealth, teleeducation, has been pushed to unprecedented levels by COVID-19, and more than ever has opened up a divide between the digital haves and the digital have-nots. Today, improving lives, which is the slogan of the IDB, often requires digital connectivity and digital skills too. Digitalization can also modernize entire sectors and governments, making them more efficient, more effective, and more trustworthy. And in doing so, it can boost competitiveness, help attract more investment, and open up new opportunities for all your citizens. All in all, closing Latin America and the Caribbean's connectivity gap with just the OECD countries could boost GDP by almost 8% and create more than 15 million direct jobs. But we want to go even further. For these reasons, digitalization is a central pillar
of the IDB's Vision 2025, our blueprint for accelerating a post-pandemic rebound. It's our plan for boldly investing, reinvesting, and mobilizing resources in this and other priority areas to convert what could be another quote-unquote lost decade into a decade of opportunity, of competitiveness, of development gains. We estimate that Brazil will need $20 billion to reach the average OECD level of broadband penetration. However, Brazil already has extremely favorable conditions to build upon, all of this with a really vibrant telecom ecosystem. For example, Brazil leads the region in spectrum allocation, which will be even more important after the 5G spectrum auction this autumn. Brazil also leads the region in smartphone adoption, with an estimated 85% of the population owning one. And Brazil has more than 13,000 small internet service providers, which is by far the largest number in the region. Brazil also benefits from a well-recognized regulatory maturity of its telecom sector, having already adopted some international best practices in recent years and promoting investment, innovation, and competition, and congratulations for that. This gives us confidence in Brazil's preparedness to leap into a more connected future. IDB data proves that Brazil's people are hungry for that better connected tomorrow. In our recent survey of 13,000 Brazilians across the country, 86% said they were prepared to use digital tools during the pandemic. More than 60% said they prefer to access public services online and that they recognize the improved service and reduced costs associated with doing so. That's quite an improvement. So what we see at the IDB is an imperative, a unique opportunity for Brazil to take its connectivity to the next stage. Our goal here at the IDB is to work shoulder to shoulder with the public and the private sectors of Brazil to have the country realize this promise. Now, let me share with you some of the exciting initiatives and partnerships that are underway to advance connectivity from a variety of these angles. Just in April, the IDB and Anatel launched our Crowdsourcing for Digital Connectivity of Brazil project, or C2DB. And it's already analyzed billions of samples of data, organizing them in millions of geographic quadrants and allowing them to really pinpoint an unmet demand for broadband. Later this year, when the project concludes, we're going to have a comprehensive analysis of the social and economic returns of addressing this unattended demand. C2DB will be a critical building block for designing public policies to address connectivity in Brazil for years to come. And the project is also helping us identify the specific infrastructure shortcomings that we need to be able to address as we determine schools, health facilities, and villages need connectivity, both hardware and software. The IDB is partnering with the public and private sectors to also close those infrastructure gaps. The states of Ceará, Alagoas, and São Paulo are currently designing connectivity-related projects with financing from a $1 billion line of credit that the IDB provided for the Brasil Mais Digital initiative. On the issue of infrastructure, let's talk about the antenna and fiber optic networks. The IDB has partnered with the Confederação Nacional de Municípios and the Frente Nacional de Prefeitos to support local initiatives and aimed at reviewing legal and regulatory frameworks in this area. The goal here is to simplify and speed up the licensing required for the deployment of this infrastructure and really help clear a bottleneck that is limiting the expansion of fixed and mobile broadband. And we should consider even a broader initiative. And there, working with a partner like BNDES and President Montezano to really help design broadband regulations that make it easier to deploy and share infrastructure. 5G deployment in Brazil is going to depend on this, and we are ready to contribute. We also stand ready to participate in the discussion on critical infrastructure protection and data privacy, which are instrumental for earning the trust required for rapid expansion. Listen, when we talk about connectivity, we're not just talking about network to network. We're talking about opportunities for countries and people within their own borders, as well as opportunities that span the entire globe. Just within Brazil, one of our focuses is getting more schools up, get them running up online. We're working with the state of Alagoas and the Lehman Foundation to improve connectivity in 300 schools, a pilot project that includes not only high-speed internet access, but also modernization of connectivity infrastructure, also devices for students, teachers, classrooms, digital education resources, and capacity building for school staff. Our objective here is to design a scalable solution and a comprehensive model that can really be shared with other states and with the federal government. But let's set our goals high. Let's make our expectations big. Let's envision a project, for example, connecting 60,000 schools with the potential to reach 16 million people that increases broadband coverage to 98% of the population. This project could crowd in public and private investment and create significant positive results in inclusion and development. The human development impact can really translate into sizable economic gains. Listen to this. According to a recent report by the Economist Intelligence Unit, achieving a high level of connectivity supplemented by effective integration of technology and education could mean almost a 7% boost in Brazil's GDP. Just that.
And there's a role of connectivity in expanding our horizons, not just across the continent, but beyond. To guarantee the quality of broadband services, it's important for Brazil to improve international connectivity and, more specifically, to work on better interoperability with its neighbors. Doing so is going to help make this country, Brazil, a regional digital hub. Investments in data centers, regional exchange points are going to be instrumental. The IDB supports interoperability by offering our expertise at the technical table. We're doing so with Chile, Argentina, Paraguay, and Ecuador. Improving intercontinental and global connections can unlock a whole world of promise. I mentioned earlier that digitalization is one of the central pillars of our Vision 2025, but so too is regional integration and strengthened value chains. That's how they all come together. That includes digital integration and strengthened digital value chains. Investment in digital services and tech startups, especially in fintech, is booming in our region. We saw that firsthand at the Brazil Investment Forum, where we were earlier this year. We also saw that firsthand at the Miami LAC event, which we hosted in June, to help build a digital business bridge between South Florida's tech startups, creating an ecosystem with our region, and Brazil's at the center of that. The more Brazil strengthens its connectivity, the more it can tap into the promise of these developing and growing emerging digital links and the business ecosystems in our hemisphere. Finally, let me just give you a few words on financing. The IDB provides all this through loans, credit lines, other instruments, as you've heard me mention. But that's just one piece of the puzzle. And one of our goals is to assist Brazil in tapping a variety of sources. And so we're working with the Brazil Communications Ministry to increase access to finance for small internet service providers as well. The goal here is to help them leverage their network infrastructure assets and create incentives for growth, which in turn will lead to a bigger, more competitive market, will lead to better prices, better coverage for users, and increased revenues for the government itself. By the way, speaking of better prices, the IDB is ready to work with Brazil's federal and subnational governments to design and deploy financing alternatives, to conduct studies in adjusting tax schemes, and explore the use of social incentives such as vouchers to help ensure that the benefits of digital transformation can reach everyone and can be affordable. The digital divide within countries, if it's not bridged, it threatens to deepen inequality and set some of the most vulnerable segments of the population further back, which we simply cannot allow. So we're working together, we're going to continue to work together to ensure that Brazil's continuing achievements in digitalization are inclusive, that it's a social and economic imperative that in end is going to end up paying for itself. So we certainly look forward to continuing our work with Brazil in all of the areas I've mentioned, from accelerating the deployment of 5G to bringing high-speed internet to rural schools to building a healthier credit market for the telecom sector. We can do all of this, the entire ecosystem. The reward is going to be a faster, more inclusive economic and social recovery from the pandemic and a foundation for long-term digital health, competitiveness, and growth. Obrigado. Mais uma vez, com os cumprimentos da Conexis e da Telebrasil, agradeço a participação do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Clever Caroni, que pela primeira vez prestigia o painel Telebrasil. Foi uma grande satisfação tê-lo conosco e esperamos revê-lo no próximo ano. E continuando com o nosso painel especial, os bancos de fomento e a conectividade, eu convido o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, também nosso convidado de honra esta manhã, para uma entrevista que será conduzida pelo ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Diogo, é um prazer encontrá-lo novamente aqui no painel Telebrasil. É com você. Bom dia, Carla. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gustavo, os dois Gustavos, né? Gustavo Montezano também, presidente do BNDES. Muito bom dia. Não sei se, só checando aqui, se me ouve bem aí, Montezano. Alto e claro, Diogo. Bom dia a todos. Ótimo, excelente. Montezano, eu vou voltar um pouco depois em alguns temas que o Caroni colocou, mas para a gente dar o pontapé inicial aqui no nosso painel, queria te pedir uma gentileza, que é uma curiosidade de todos, né? O BNDES sempre tem um departamento econômico muito forte, tem sempre uma visão muito boa da economia brasileira. Então, assim, para a gente dar o pontapé inicial no painel, eu queria te pedir que você tecesse alguns comentários aí sobre a tua visão, sobre o momento econômico que nós estamos passando, né? Podemos até já falar em pós-pandemia, né? Já estamos ali num período de recuperação pós-pandemia. Há uma expectativa muito grande de que a economia brasileira se recupere
rapidamente, né? Esse, evidente, é o desejo de todos, mas, né, queria te ouvir sobre qual é a visão, né, sua, do BNDES, a respeito do momento econômico que nós estamos passando e, dentro desse contexto, né, quais são os grandes desafios que o BNDES, né, vai enfrentar, como é que você imagina que o BNDES pode se posicionar e contribuir para essa recuperação pós-Covid. Mais uma vez, obrigado, Montesano. Só para começar, vamos dar uma visão geral aqui do país. Bom, obrigado, Diogo. Primeiramente, agradecer pelo convite aqui de estar participando da conferência, especialmente sendo mediado por você que tão bem conhece o nosso governo federal e especialmente o BNDES. Uma enorme honra aqui para mim poder estar fazendo esse painel junto contigo. Vou dividir minha resposta em dois momentos, Diogo. Primeiro vou falar da situação econômica e depois, na subsequente, da atuação do BNDES dentro desse contexto. E aí, se necessário, você me interrompe aqui a qualquer momento para que a gente possa evoluir em algum tema específico. Mas vamos olhar um pouquinho para trás e ver o que a gente tem vivido nesses últimos semestres para construir o que a gente tem à frente. Quando a gente enxerga o impacto social, econômico e de saúde que foi a pandemia da Covid, ele é muito intenso, ele é muito forte, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social e até psicológico das pessoas. Mas a grande verdade, Diogo, é que no canal Empresa, no canal Empreendedorismo, nosso país fez um trabalho exemplar. Um momento muito desafiador, com restrições de circulação, um momento muito desafiador de enfrentar algo desconhecido, mas quando a gente olha o conjunto de atividades e o conjunto de ações tomadas, tanto pelo setor público e também pelo setor privado, a gente pode dizer que no canal de empregabilidade e no canal empresarial, o Brasil ele é destaque na atuação anticíclica. E por que eu falo isso? Diversos programas de manutenção de emprego, fundos de financiamento garantidores para pequenas e médias empresas, diferimentos tributários, tudo isso fez com que o nosso volume de crédito à pequena e média empresa crescesse de fevereiro de 2020 até hoje em mais de 200 bilhões de reais. Foi um crescimento muito expressivo. A gente gerou empregos líquidos, formais, durante essa crise. Se a gente somar o crescimento do PIB desse ano versus o do ano passado, a gente teve um crescimento net positivo, um crescimento líquido positivo. Quando a gente olha dados de exportação, dados de balança comercial, tudo leva a crer que esse ano agora, 2021, a gente vai bater o recorde histórico, tanto em termos de troca, quanto em superávit da balança comercial. Olhando para o mercado de ações, olhando para os indicadores de transações no mercado de capitais brasileiros, a gente teve ano passado um ano recorde de emissões no Brasil, e esse ano, se não passar, vai ser algo próximo. Então, o nosso país, e repito, sociedade pública e privado junto, fez um trabalho muito desafiador, uma situação longe de ser trivial, mas algo exemplar. Então, a gente sai desse momento da pandemia com uma economia, na questão aqui de anticíclica, crescendo muito forte esse ano, e temos um enorme desafio pela frente. O que está acontecendo no aspecto social, Diogo? Quem era mais pobre, quem era pobre, ficou mais pobre. E quem era rico, poupou recurso. Então, o nosso desequilíbrio social, a nossa questão social no Brasil, que é algo já há muito tempo crítica, e talvez um dos maiores entraves para o nosso desenvolvimento econômico, a gente sai dessa crise com um desafio social e tecnológico do nosso país bem substancial. Então é fundamental que esse mesmo engajamento, esse mesmo senso de urgência e essa mesma visão de propósito que a sociedade privada e o setor público deram às mãos durante a crise, a gente continue nessa pegada, continue com esse senso de urgência e esse senso de emergência. Porque para as elites, para as classes mais desenvolvidas, a crise já passou, como você falou. Agora, para quem é mais desfavorecido, na verdade a crise vai ser muito longa e ela está aumentando ainda mais o nosso desequilíbrio social. Então, por isso que a gente tem que agir com senso de urgência, implementar reforma sim, reforma tributária, reforma administrativa,
e andar com essa agenda de reforma estrutural no Brasil, porque quem está ali sem emprego, quem está com dificuldade de se recolocar e com a evolução tecnológica, que a gente vai falar aqui mais à frente, terá ainda mais dificuldade, a urgência não acabou, a urgência continua. E é por isso que nesse momento, Diogo, ter um banco de desenvolvimento a nível do BNDES, que é um banco exemplar também a nível mundial, faz sim uma grande diferença para o Brasil. E é um privilégio para um país como o Brasil ter um banco como o BNDES que possa apoiar nessa retomada. E se você olha a nossa agenda interna, a nossa agenda estratégica, ela apenas se reforçou com essa crise. O que a gente vem desenhando no banco desde 2016, você fez parte dessa história de reposicionar o banco, e agora eu tenho o prazer de conduzir essa nova fase de algo que já vem sendo plantado há 5 anos, ela só se reforçou durante essa pandemia. E como é que eu gosto de resumir essa atuação do BNDES? A gente está diversificando, a gente está aumentando a gama de produtos e serviços que o banco tem para exercer o seu propósito, para cumprir a sua missão. O banco naturalmente é muito conhecido pela capacidade de financiamento, e essa capacidade de financiamento ela é mantida, ela é sim relevante. A TLP é um financiamento ainda assim muito competitivo para quem quer fazer investimento em longo prazo no Brasil. Então ela traz o BNDES mais próximo das competições do mercado e permite liberar o banco para fazer serviços e produtos adicionais que maximizam a sua atuação. Então o banco continua com uma disponibilidade de capital e liquidez muito adequada para financiar a infraestrutura e financiar o desenvolvimento do Brasil. E em adição ao financiamento, Diogo, a gente colocou de pé um banco de serviço, um banco de projetos. E hoje o principal gargalo para a infraestrutura brasileira são bons projetos. E essa unidade está indo muito bem. Essa linha de atuação do banco já é reconhecida hoje por diversos leilões bem-sucedidos e a gente só vê a demanda crescendo. Uma terceira linha de atuação, e a experiência da crise foi fundamental para mostrar a relevância dela, é o BNDES atuar como garantidor. E seja garantidor com recursos próprios, com seu próprio balanço, ou operador de fundos garantidores de governo federal ou governos estaduais. O uso de garantia no Brasil, especialmente para pequena e média empresa, pode ser algo transformacional, de forma estrutural no acesso a crédito, tanto quanto foi durante a crise. E, por fim, o quarto instrumento que eu gosto de destacar é toda a atuação não reembolsável, onde o banco já tem uma atuação de longa data em instrumentos não reembolsáveis para investimento social, inovação, ambiental, e a gente está abrindo essa plataforma para que a gente possa operar cada vez mais com parceiros privados. Então, a gente está multiplicando, diversificando a gama de ferramentas que o banco tem para exercer o seu propósito. E resumindo aqui os principais setores nossos de atuação, e é um resumo porque o banco ele é bem amplo, mas para resumir um pouco a atuação, a gente fala de infraestrutura, onde de novo, um trabalho bem tradicional de longa data do banco. O segunda temática é toda a temática de MPME, onde o banco agora ele pode se aproximar mais da ponta e assumir mais risco no crédito à pequena e média empresa. Toda a temática socioambiental, que está super em voga. E, por fim, o tema de exportação, de financiamento à exportação, que a gente pretende remodelar a forma da gente financiar esse setor aqui no Brasil. Então, multiplicar produtos e serviços e atuar nesses 4 pilares setoriais é a forma que a gente entende já há um bom tempo e agora com a crise mais acelerada, que o banco tem um papel muito importante a cumprir na retomada da economia. Eu perdi seu áudio, Diogo. Obrigado, Montezano. Acho que a gente percebe claramente que, neste momento crítico, mais uma vez, o BNDES terá um papel fundamental para o país, como em tantos outros momentos. E evidentemente, que a gente fica muito feliz de ver, né, que o encaminhamento que está sendo dado é muito coerente com as nossas necessidades e com o momento que a economia brasileira está vivendo. Dentro desse contexto, Montezano, e aí já puxando um pouco aqui o comentário do Carone, você vê que ele
ele falou muito sobre né, o digital divide, né, que é essa separação entre os países, né, e no fundo também entre as pessoas que têm acesso digital e as que não têm, as que estão conectadas, as que não estão, entre os países que estão, né, participando desse movimento de conectividade, de digitalização da economia e da sociedade como um todo, e aqueles países que não estão participando ou que estão participando de maneira precária. Então, assim, o que eu queria te perguntar nesse momento é, dentro dessa agenda do BNDES, né, como é que isso se dialoga com essa agenda, né, de economia, de sociedade digital? Diogo, eu costumo dizer que a gente vive hoje a era da distribuição digital. Se a gente teve lá atrás a era, a revolução da produção industrial, hoje a pauta é distribuição digital. E como a gente usa essa ferramenta permeada por os mais diversos setores da economia. Então, a nossa filosofia aqui de atuação dentro do banco, seja na questão de inovação ou digitalização e na questão de sustentabilidade, é que esses são tópicos transversais. Então, se a gente está falando de Amazônia, agropecuária, saúde, educação, cadeia produtiva, desenvolvimento territorial, não importa. Tanto a digitalização e inovação quanto o tema da sustentabilidade estão presentes em todos esses setores da nossa atuação. E quando a gente olha o papel do banco nesses mais diversos setores, ele varia um pouco de setor para setor. Vamos dar exemplo, por exemplo, da pequena e média empresa. A gente entende que a nossa principal função na digitalização da pequena e média empresa é apoiar a usabilidade ou a escalabilidade de soluções já desenvolvidas para que as pequenas e médias empresas possam se capacitar e estar cada vez mais digitalizadas. Por outro lado, esse acesso digital e essa capacidade de estar conectado na ponta traz para o BNDES e para qualquer banco de desenvolvimento uma enorme oportunidade de ser mais efetivo, de ser mais eficaz, de estar mais próximo da última milha e entendendo mais o cliente. O BNDES é um banco de atacado, é um banco de segundo piso. A gente não tem agências de varejo espalhadas pelo Brasil e não pretendemos ter, porém, operando através de parceiros, sejam parceiros repassadores ou sejam parceiros que operam nossos fundos de garantidores, e através da digitalização e da tecnologia, a gente pode estar muito próximo desse cliente, muito próximo da última milha, de uma forma que a gente nunca antes esteve. Então, vai nos permitir estar cada vez mais mensurando e atuando com foco no impacto social e com foco no impacto ambiental. Naturalmente, sem perder de vista a sustentabilidade financeira do banco, Diogo. Então, quando a gente fala BNDES, e eu acredito que a maioria das empresas do Brasil hoje é quase que impossível você compartimentar ou departamentar a área de inovação, ou digitalização, ou sustentabilidade. Esses são temas mandatórios que tem que estar tanto dentro do próprio banco, com a gente como executivo e gestor do banco, quanto também nos nossos produtos e serviços, transversal em todas as temáticas. Tá? Então, acho que a palavra aqui é transversalidade. Né? Excelente. O BNDES, Montesano, tem uma tradição, né? Tem várias tradições, na verdade, né? Em vários setores, né? O banco tem um histórico muito grande de apoio à indústria brasileira, mas tem também, né, uma tradição muito grande de apoio ao que a gente chamava antigamente de TICs, né? E que hoje, né, tem essa ampliação, né, para digitalização, para uma coisa mais geral, como você disse, hoje é impossível até compartimentar isso dentro da economia, dentro das empresas, né? Mas o BNDES sempre teve, né, uma ação, né, teve sempre programas voltados para essa indústria, né, programas voltados para a indústria de software, para a indústria de TI, para serviços e para bens, né? Então sempre é uma área em que o BNDES sempre atuou muito, né? E tem uma contribuição muito grande para a economia brasileira.
Nesse novo momento que a gente está passando, nesse reposicionamento do banco, todo esse processo que tem acontecido nos últimos anos, né, o banco continua, né, a meu ver, continua atuando, né, fortemente nessas áreas, né. Então, eu queria, né, te perguntar, né, nesse momento, como é que o banco enxerga, né, os investimentos, a necessidade de investimento nesses projetos, né, relacionados com a economia digital, né, e principalmente o seguinte, quais são as novidades, né, o banco está com algumas, né, eu soube que tem, né, algumas iniciativas interessantes nessa área, né, ligado, né, a projetos mais específicos, alguns mais regionais. Queria que você desse aí um pouco para a gente das novidades aí que o banco tem atuado, né, está enxergando para essa área de economia digital também. Sem aqui dar muito spoiler, mas dando um brief de para onde a gente está indo, Diogo, a gente vê a nossa atuação aqui setorial em 3 pilares. O pilar de acesso, aumentar a capilaridade, aumentar o nível de acesso à banda larga no Brasil, como o Cleber Carone bem colocou no discurso dele, a importância social e de produtividade disso. Modernizar os setores brasileiros novamente de forma transversal. E, por fim, apoiar todo o ecossistema de inovação, o ecossistema de desenvolvimento de novas soluções que vão usar a tecnologia ou 5G, enfim, todo o aparelhamento dessa revolução industrial para poder desenvolver produtos e maximizar o uso dessa infraestrutura. Então, são esses 3 pilares que a gente atua: acesso, modernização e todo o ecossistema de inovação. E o que o banco procura fazer nessa nossa filosofia atual de financiamento? É, primeiro, ser complementar. A gente tem que complementar o privado. O banco não pode e não vai competir em mares vermelhos. Onde já tem uma boa oferta, uma boa competição de privados, o banco tem que complementar. E por isso que a gente está cada vez mais migrando os nossos instrumentos para instrumentos de mercado de capitais, como debêntures ou FDICs, onde a gente possa entrar na mesma estrutura e alavancando um canal único para o cliente. Facilita a vida do cliente, facilita a vida do banco e faz com que a gente complemente e alavanque o capital privado. O segundo pilar é o pioneirismo. E isso é muito importante. O banco tem que ser pioneiro. E aí destacar, por exemplo, a nossa atuação no FGI-IPA aqui no ano passado, durante a crise, onde a gente, em pouco menos de 6 meses, conseguiu originar 600 milhões de reais de crédito para pequenos provedores de banda larga regionais em 200 cidades brasileiras. O banco nunca apoiou tanto e de forma tão rápida pequenos provedores como dessa forma pioneira que o banco fez. E, por fim, de uma forma catalisadora, onde o banco consiga angariar e alavancar financiadores adicionais, e aí seja o Banco Mundial, bancos internacionais, bancos domésticos, mercado de capitais, catalisando investimentos e soluções no setor. E aí, Diogo, destacando aqui alguns exemplos do que o banco faz nesse processo de catalisação na área da inovação e do empreendedorismo. Essa semana, por exemplo, você conhece bem, a gente lançou a segunda rodada do nosso BNDES Garagem, onde é o programa de aceleração de startup, dessa vez totalmente focado em ações de foco socioambiental e GovTech. A gente está com uma chamada pública de um fundo de impacto, onde a gente vai capitalizar uma parcela de fundo de impacto, trazer um gestor para que ele possa alocar quase 800 milhões de reais em MPs e MEs para impacto. Temos na rua aí já um fundo de IoT com a Qualcomm, onde a gente, em parceria com a Qualcomm, o Banco do Brasil, Multilaser e outras empresas, desenvolve soluções em IoT. Temos os nossos tradicionais fundos de Venture Capital, onde a gente está fazendo novas rodadas e novas famílias. Temos uma parceria que está andando muito bem com a Embrapi, no tema dos não reembolsáveis e investimentos tecnológicos. Então, é uma gama de diversas iniciativas para o padrão do BNDES de pequeno porte, mas que consegue capilarizar muito recurso para a inovação e em muita quantidade de forma descentralizada. Então, esse papel de catalisador do banco é fundamental. Então, é complementar, pioneiro e catalisador. É assim que a gente quer atuar no setor de inovação e digitalização. Muito bom, excelente, Montesano. Essas iniciativas certamente trarão,
né, bastante conteúdo e fortalecem o ecossistema, né, dinamizam as relações dentro do ecossistema, e isso vai criando, né, interações, e dessas interações surgem, né, novos produtos, surgem inovação tecnológica, surge, né, atividade econômica e, ao fim e ao cabo, aquilo que a gente sempre busca, que é, né, o desenvolvimento da nossa sociedade, a geração de renda, a geração de trabalho, né, qualificado. Bom, é evidente, a gente está aqui no painel Telebrasil e ao longo, né, dos dias todos de debate, o tema da transformação digital e da conectividade são, né, os temas centrais da discussão, né? Mas esses elementos básicos, eles precisam, né, acontecer dentro de um ambiente real, né, que é a economia, as relações econômicas, né, tradicionais. E no caso do Brasil, a gente tem um agronegócio muito vibrante e tem uma indústria que, embora, né, a gente saiba que vem passando por um processo, o país vem passando por um processo de redução do tamanho da indústria em relação ao PIB, mas a nossa indústria continua sendo uma indústria muito grande, né, principalmente comparada com países da nossa região, né? Então, é nesses ambientes onde, né, esses elementos básicos da transformação digital realmente acontecem, né? Então, assim, eu queria ouvir de você um pouco, Gustavo, tirando aqui um pouco a coisa mais... Mas, assim, como é que você percebe, como é que o BNDES vê o impacto, né, dessas transformações digitais, né, na produtividade, na inovação, dentro, né, dos nossos setores, né, chefe da economia brasileira, né, o agronegócio, a indústria, o setor de energia, né? Como é que vocês percebem, né, esses impactos e, naturalmente, como que o banco busca lidar com isso e incentivar essa transformação? Diogo, essa transformação que a gente está vivendo hoje é uma transformação tanto tecnológica quanto uma transformação social e ambiental. Elas estão mudando completamente a forma da gente enxergar as instituições, o BNDES, empresas públicas, empresas privadas. E está remodelando até a forma da sociedade, mais até do que comprador, vendedor, fornecedor ou acionista. A sociedade está remodelando completamente a sua forma de atuar. E a boa notícia da maior disponibilidade de ferramenta tecnológica associada a uma demanda agora, que é senso comum, de que toda empresa, todo banco tem uma missão social e ambiental, é que nós, executivos, seja da área de telecom, de inovação, financeiro, varejo, todos nós temos a possibilidade e somos pedidos para os nossos acionistas e ajudamos a transformar o Brasil. Ajudamos a causar impacto social e ambiental. Então, é um momento muito especial, talvez um dos melhores momentos da história recente para quem está empreendendo, para quem está inovando. Então, é a ideia de tentar diferente, é o momento de fazer coisa nova e sempre pensando no propósito, sempre pensando no impacto. E por mais que a gente sempre queira ter feito isso ao longo de décadas ou séculos, a tecnologia e a demanda social e ambiental hoje nos permitem, empresas privadas, focar no lucro sim, ter uma sustentabilidade financeira saudável e, ao mesmo tempo, ter uma causa, ao mesmo tempo gerar impacto social e ambiental. E as empresas que conseguirem melhor alavancar a combinação de inovação tecnológica com causa social e causa ambiental, certamente serão as empresas que terão maior acesso a capital e vão ser as empresas vencedoras nessa nova corrida do capitalismo. E a posição do BNDES aqui é fomentar essa visão, é fomentar esse ferramental pelos mais diversos setores. E aí, seja o setor do agronegócio, que você colocou, onde o tema do meio ambiente é tema-chave, a sustentabilidade é tema-chave, quando você fala em agronegócio hoje, no Brasil e no mundo, seja no tema até da indústria, e você colocou esse tema da redução da participação da indústria no PIB brasileiro, mas isso é verdade para a grande maioria dos países, isso é verdade para a economia global. Os ativos intangíveis, os ativos intelectuais, eles estão ganhando uma fatia de mercado em relação ao PIB, talvez nunca antes pensada.
Então, a nossa visão aqui no banco, no BNDES, Diogo, é ancorar o banco pelo propósito. Você tem que estar ancorado na sua causa. Como você muda o mundo, como você melhora o meio ambiente, melhora a vida das pessoas. Porque prever a tecnologia que vai estar disponível daqui a 7, 8, 10 anos é virtualmente impossível. Prever as condições sociais e ambientais daqui a 7, 8, 10 anos é virtualmente impossível. Então é difícil você fazer planejamentos de 20, 30 anos, mas muito importante estar ancorado numa causa e antenado nessas alterações tecnológicas. E olhando aqui para o BNDES, e aí falando aqui como brasileiro, e não só como presidente do banco, a gente consegue ter uma instituição, Diogo, que ela consegue estar conectada em quase todos os setores da economia. Eu nunca vi um lugar onde a gente consegue ter de forma tão rápida, clara e técnica uma leitura microeconômica setorial como aqui no banco. E justamente ter todos esses setores conversando e comunicando e trabalhando juntos de forma cruzada é importante para o banco, mas mais importante ainda para o Brasil. Então, assim, a mensagem que eu passo aqui para quem nos assiste, vejam o BNDES sim como alguém que tem força financeira, capacidade de investimento, mas muito mais que isso. Vejam o banco como um óculos de inovação para o setor corporativo brasileiro, seja ele público ou privado. Então, quanto mais informação o banco tiver acesso, poder processar e poder ver o que as empresas estão fazendo, mais a gente vai criar solução. Esse papel do BNDES inovador é fundamental para a gente entender o valor do banco nos próximos 10, 15 anos. E o banco tem que ser usado, no bom sentido, pela sociedade, para que seja esse locus de inovação. E eu estou convencido que temos tudo para fazer isso. Muito bom. De fato, essa visão do banco, né, sobre, né, essa capacidade que o banco tem, né, de conhecer os diferentes mercados brasileiros, é uma coisa sui generis e de enorme valor, né, e que você tem toda a razão, a sociedade brasileira precisa usar mais isso, usar mais o banco, não só no sentido de acesso financeiro, que evidentemente é fundamental, mas o banco tem muito mais a oferecer, né? Eu vejo hoje a atuação do banco como gerador de projetos, como difusão de conhecimento, e principalmente difusão de propósito, né? Essa coisa que o banco tem trazido, né? De impacto socioambiental, uma preocupação com essa temática, realmente vai se espraiando pela sociedade e isso cria, a meu ver, um valor muito grande na ação do banco e realmente você tem toda a razão, Gustavo, que a sociedade brasileira precisa usar mais essa outra face do banco. Mas, voltando aqui aos nossos temas, né, a gente tem tido o mercado, né, de conectividade no Brasil, né, tem chamado muita atenção do mercado de capitais, né? Muitos fundos têm buscado investir, né? E você até mencionou recentemente, né, que o próprio BNDES tem conseguido chegar aos pequenos provedores, né, que sempre tiveram uma limitação de acesso a crédito muito grande através dos fundos garantidores. Você podia comentar um pouco mais sobre essa vertente, Montesano, como que o banco pode atuar mais usando instrumentos de mercado, como que esses fundos garantidores podem ser melhor acessados, né? A gente sabe, por exemplo, o PEAC, né, ele era um programa, né, relacionado à Covid, né, com o final do programa. Como é que vocês estão planejando o futuro, né, nessa linha das garantias? Como é que isso pode ter continuidade para frente e permitir um acesso, né, de todo esse ecossistema, né, de pequenos e médios provedores regionais, pequenas e médias empresas do ecossistema da conectividade a mercado de capitais, usando recursos do BNDES? Como é que essas coisas todas podem interagir de uma forma dinâmica e extremamente produtiva para o país? A gente vê a atuação no acesso, na pulverização da digitalização no Brasil, em 3 grandes pilares, onde a gente enxerga já uma atuação muito forte de fundos de investimento. O pilar de provedores regionais, que você mencionou bastante, o segundo pilar das infracos, então se popularizando e se disseminando pelo Brasil, e o terceiro da inovação. Inovação a gente já falou bastante de como é que o BNDES está atuando, mas falando da infraco e falando dos provedores regionais,
o importante para o banco é que ele diversifique suas ferramentas. Então, tanto o nosso Finame tradicional, quanto a atuação em debêntures e quanto a atuação em FDICs. Mas tão importante quanto as ferramentas, Diogo, é o banco aumentar o seu apetite de risco de crédito. O banco hoje tem uma capacidade de absorção de risco que talvez nenhuma instituição no Brasil tenha. Seja pela sua musculatura de capitalização, e o banco nunca teve tão capitalizado em sua história como hoje, mas principalmente pelo seu conhecimento setorial. Então o banco tem essa função, especialmente nos médios provedores, de assumir um pouquinho mais de risco. E o mesmo vale também nas infracos, onde o banco irá fazer o passo de ser capaz de ofertar produtos non-recourse ou limited recourse de project finance. Então, quando a gente vê o posicionamento do BNDES hoje, naquelas filosofias, pioneirismo, complementaridade e catalisador, o nosso desafio aqui, Diogo, é assumir mais riscos e ter produtos mais adequados para cada um dos clientes. E aí faço aqui, Diogo, um agradecimento público a você e todo o time que participou da criação da TLP. E se o banco hoje consegue fazer esse bom trabalho e consegue dar os próximos passos, foi porque vocês montaram uma solução muito inteligente na criação da TLP, que ainda assim manteve um fundo de longo prazo em reais muito competitivo no BNDES, mas com um subsídio muito mais moderado. Isso força o banco, no bom sentido, a ser mais inovador, a assumir mais riscos. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha produtos, e aí não quero fazer um spoiler aqui, mas espero que em breve a gente possa anunciar algo mais concreto, onde a gente tem uma matriz de risco e capacidade de assumir risco mais concreta para provedores regionais e para as infracos. E aí, quando você enxerga o impacto social disso, Diogo, cada 100 milhões de reais que você libera para provedores regionais, a gente está falando algo da ordem de 300, 400 mil acessos. É muita coisa. Então, é sim função do Banco de Desenvolvimento Brasileiro ter um apetite de risco maior nesses setores e nessas ações que têm um impacto social e de desenvolvimento territorial tão grande quanto é esse. Então, essa é a nossa agenda, estamos trabalhando para isso. E, novamente, não quero dar nenhum spoiler, mas o time trabalha para que em breve a gente possa anunciar ações mais concretas, seja em fundo garantidores, seja em instrumentos de debêntures, e participação do BNDES em operações de financiamento a projetos com menos recourse contra os acionistas. Maravilha, acho que foi ótimo aí o teaser. Vai ficar todo mundo aqui, né, ansioso, né, esperando aí os anúncios que virão do BNDES nessa área, porque realmente é uma área que tem grande impacto, como você mencionou, e que durante muito tempo, né, a gente teve bastante dificuldade, principalmente nos pequenos provedores, né, de acesso a crédito. Acho que nós estamos aqui com o nosso tempo já estourado. Queria te parabenizar enormemente pelo trabalho que você vem fazendo no banco, agradecer muito aqui a tua participação no painel e desejar aí grande sucesso e que as ações do banco sejam bem exitosas e que continuem colaborando muito para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Montesano. Te passo aí para encerramento, umas palavras finais e já te agradeço e me despeço daqui. Um abraço. Obrigado, Diogo, por esse agradável debate. Obrigado, Tele Brasil, pelo convite. E minha mensagem final é reforçar a utilização, no bom sentido, de quem nos assiste aqui, do BNDES como um locus nacional para a inovação social, para a inovação digital e para a inovação ambiental. O banco tem um potencial muito grande de apoiar empresas públicas e empresas privadas nessa jornada tão desafiadora, que é a revolução tecnológica associada à busca por impacto. E o banco tem vontade, tecnologia e capacitação para ajudar e vai ajudar mais as empresas brasileiras. Especialmente quando a gente fala de Norte e Nordeste, quando a gente fala de Amazônia, quando fala de Sertão. Então, qualquer um que nos assiste aqui, que tenha vontade de fazer ações com impacto direto social e ambiental, especialmente no Norte ou no Nordeste, por favor, procurem o BNDES, não só pela capacidade financeira do banco, mas principalmente pela capacidade do banco de inovar, sugerir e aprender junto com os nossos clientes. Então, obrigado aqui a Tele Brasil. É um prazer estar aqui hoje com vocês e espero que tenha sido útil o nosso debate, Diogo. Muito obrigado. Gustavo, Carla, eu volto com vocês aí no estúdio.
Em nome do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, eu agradeço a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que expôs com muita precisão o papel do banco e suas prioridades para a aceleração da economia digital. Muito obrigado também ao ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que conduziu com muita competência essa entrevista. E antes de prosseguirmos com a próxima atração, Gustavo, eu quero lembrar aos participantes que nossa programação está organizada em blocos específicos da plataforma de transmissão. Portanto, ao final de cada atividade, para continuar ao vivo conosco, é necessário acessar a janela do próximo conteúdo que aparece na sua página individual, mudando assim para a sessão seguinte. Encontramos vocês lá.